Falar sobre a Trindade, falar sobre a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, pode parecer, e na verdade é, algo muito complicado e muito ininteligível. Por isso eu gosto de pensar na obra de Jesus, naquilo que foi feito na história da salvação. Então, pensando que Jesus, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, no princípio tudo foi feito por meio dele, através dele, por ele, a gente lembra então que ele estava na criação, acompanhou a criação do homem e da mulher e também a queda. Em Gênesis 2, 16 a 17, é dito que todas as árvores poderiam ser comidas, poderiam ter os seus frutos como alimento para o homem, mas uma não, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que o homem comesse dessa árvore, aí começaria o processo, o texto diz que ele morreria, mas a gente sabe que começaria o processo de morte. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Aí em Gênesis 3, 14 a 24, acompanhando a narrativa da queda, nós vemos que há ali o castigo que é imposto à serpente, à mulher e ao homem. E, por fim, esse castigo tem a separação, a expulsão do homem e da mulher, daquele primeiro casal, Adão e Eva, do jardim. Essa narrativa, ela é resumida pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, 23, que diz que em Adão todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. A glória de Deus representada no jardim do Éden, a separação, a expulsão do jardim. Então, o pecado tem como resultado a morte. Então, era necessário, para que houvesse uma reconciliação, a morte. Por isso que a gente diz que o pecado exigia justiça, no entanto, o amor exigia o sacrifício. O amor de Deus por nós, o desejo de Deus de se reconciliar conosco, exigia um sacrifício da parte de Deus. Por isso que em João 3,16 é dito que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 3, 25 a 26, nós vemos que Deus entregou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? Em Jesus, Deus expia os nossos pecados. Jesus paga a nossa conta. Jesus paga a nossa dívida. É realmente a gente tem que pensar do ponto de vista jurídico. Estávamos devendo, estávamos condenados, Jesus vai e é condenado em nosso lugar, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós tivéssemos nossa ficha limpa, para que então nós tivéssemos a reconciliação com Deus. Então essa é a expiação. Jesus pagou a nossa dívida e para começar a pagar, ele teve que se humilhar. Lemos lá em Filipenses 2, de 6 a 10, que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas ele assumiu a forma de servo, se esvaziou, se humilhou. Em João 1,14 nós lemos que o Verbo se fez carne, Jesus, o Deus eterno, encarnou-se. Agora, essa humilhação de Jesus não para na encarnação, no fato dele ter se tornado ser humano como eu e você. Durante a sua vida humana, Jesus foi submisso. Ele demonstrou submissão ao Pai e ao Espírito Santo. Ou seja, isso nós chamamos de obediência ativa. Esse ato de Jesus assumindo essa forma humana, essa forma de servo, obedecer às outras pessoas da Trindade. Isso é muito louco da gente pensar, né? Mas lá em Lucas 10, de 17 a 18, Jesus diz que está no mundo para fazer a vontade do Pai. Também ele diz isso muito no Evangelho de João. E em Atos 10, 38 e Hebreus 9, 14, nós vemos que o que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo e em submissão ao Espírito Santo. Então isso nós chamamos, essa submissão é chamada também de obediência ativa. E essa obediência ativa, ela culmina no sofrimento de Jesus, que é chamado de obediência passiva, ou seja, aquilo que ele sofreu. Primeiro sofrendo como ser humano, essa experiência humana de sofrimento,
Em Hebreus 5:8 é usada essa expressão, as coisas que sofreu, aquele sofrimento que Jesus teve em vida, como todos os seres humanos têm, mas isso se agravou com Jesus porque Jesus enfrentou a cruz. Antes da cruz, ele já vinha na experiência do sofrimento intenso. Mateus 26:38 nos mostra isso, porque ele estava ali assumindo o papel de Cordeiro de Deus. Volta aqui a ideia expiação, uma figura que nós temos no Antigo Testamento, dos sacrifícios cerimoniais que eram realizados, e hoje nós entendemos que eram sacrifícios didáticos, para que o povo de Israel compreendesse que era necessário o derramamento de sangue. Hebreus também diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então Jesus se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, e nós assim temos a compreensão da profecia de Isaías 53, que é dado ali o servo sofredor, essa figura do servo que sofre a transgressão em nosso lugar, que sofre maldição em nosso lugar, que sofre o castigo em nosso lugar. Então a expiação de Jesus é ele ter se feito homem, se humilhado e passado não apenas pela mesma experiência que nós, mas por uma experiência muito mais intensa de sofrimento, que então acaba com o nosso pecado, expia, nos faz livres para termos vida completa em Deus. Mas não parou por aí. E na aula que vem nós veremos as consequências maravilhosas desse ato de Jesus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Jesus não ficou morto. Essa é a parte mais maravilhosa, na minha opinião, da doutrina cristã. Jesus, ele resolve o problema da morte. Então, quando ele expia o pecado, quando ele se faz castigo por nós, e a gente entende essa verdade, provavelmente há um sentimento de constrangimento no nosso coração. Puxa vida, alguém morreu no meu lugar, alguém sofreu no meu lugar, alguém precisou sofrer a consequência que era minha, e sofreu muito, muito mais do que eu posso imaginar. Mas o que alegra o nosso coração é saber e entender que Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou. Em primeiro lugar, entender a ressurreição de Jesus é a gente saber que foi um resultado natural da morte de alguém que era inocente. Quando nós vemos os hinos cristológicos, lá principalmente Filipenses 2, de 6 a 10, nós vemos que por isso Deus o exaltou sobremaneira. Então, porque ele tornou-se o Deus encarnado, né? Então, depois passou pela experiência humana de sofrimento e passou pela experiência que só ele podia passar, de expiação da paixão, Deus então o exalta. Mateus 28, lá no finalzinho, diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, porque a ressurreição é a consequência natural da vitória de Jesus, a vitória que Jesus tem sobre a morte. E o que é interessante é que todos os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam da ressurreição de Jesus. E eles não falam simplesmente Jesus ressuscitou e subiu, não. Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Ele aparece para as mulheres que andavam com ele, aparece para os 12, aparece para outros discípulos. É dito depois nas cartas, o testemunho que nós temos dos apóstolos é que Jesus teria aparecido para
cerca de 400 pessoas. Então havia muita evidência testemunhal da ressurreição de Jesus. E essa evidência testemunhal fica ainda mais forte quando a gente lembra na história que praticamente todas essas pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus morreram de maneira terrível e morreram porque estavam tendo fé em Jesus e morreram sem negar a sua fé em Jesus. Não podemos negar aquilo que vimos e ouvimos, os apóstolos falam lá em Atos diante do Sinédrio. Então, essa evidência que está nos evangelhos não pode deixar dúvida na nossa fé cristã de que Jesus ressuscitou fisicamente. E era necessário que Jesus ressuscitasse fisicamente, em primeiro lugar, para ser a primícia. Então, Jesus, ele inaugura a ressurreição, e não uma ressurreição como a de Lázaro, uma ressurreição num corpo glorificado, que a gente nem entende como vai ser, mas é um corpo físico, mas um corpo físico diferente, sem data de validade. Eu gosto de pensar nisso. O nosso corpo tem data de validade, o corpo glorificado não terá. E o corpo de Jesus não tem data de validade, por isso ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ele inaugura essa era da ressurreição que ainda virá. E ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, pelo Deus Pai. Efésios 1:20 deixa isso muito claro. Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse ato de Jesus é um ato sobrenatural pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Então, há uma participação do Deus Trino também na ressurreição de Jesus. E por que a ressurreição de Jesus ela é tão importante na nossa fé? Em 1 Pedro 1:3 é dito que Jesus ressuscita para a nossa regeneração. Então a regeneração nossa dos nossos pecados para uma nova natureza, uma nova criatura, ela é garantida pela ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente teria nossa dívida paga, mas será que nós continuaríamos? Não houve vitória sobre a morte. Só que como Jesus ressuscita, a vitória sobre a morte, por isso nós podemos experimentar desde já a ressurreição da nossa alma, a ressurreição desse nosso relacionamento com Deus. A ressurreição começa quando aceitamos Jesus, porque já começa em nós a regeneração. Em Romanos 4:25, nós também vemos que a ressurreição ela assegura a nossa justificação. Ela é assim como se fosse assim o selo perfeito. Olha, está pago e não apenas foi pago, mas também está resolvido o problema, inclusive o problema da morte. Então nós somos justificados, inclusive a ressurreição assegura essa nossa justificação. E também a ressurreição, como nós já vimos, ela inaugura e assegura a nossa ressurreição. Então, porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança também de ressuscitar. Tá, mas Jesus ressuscitou e está onde? Jesus ascendeu aos céus. Lá no final do Evangelho de Lucas e no início de Atos, nós temos claramente que Jesus subiu aos céus. E depois, em Atos 2:33, Pedro fala que Jesus foi exaltado e está à direita de Deus. E isso nos é garantido também em Apocalipse 3:21, que Jesus está à direita de Deus e ele diz que aquele que vencer também estará com ele, porque ele venceu. Então a ascensão de Jesus e sua exaltação à direita do Pai é o resultado da vitória dele sobre a morte e sobre o pecado.